Na primeira parte deste programa, apresentamos Lacrimae Sphinx, Lágrimas e Santos, um dos primeiros livros de Cioran, escrito no seu idioma nativo, o romeno, antes de expatriar-se em Paris e adotar o francês como o idioma oficial de escrita. Falamos um pouco sobre as circunstâncias da gênese do livro, na atmosfera febril e conturbada dos anos de juventude do autor, devastado por uma insônia, a qual, posteriormente, seria grato pelo saber proporcionado. Sobre a experiência mística de transfiguração que está na origem do livro, uma experiência indescritível e de insuportável intensidade, marcada por uma estranha tentação de santidade, ou, em suas palavras, por uma tentação religiosa de irreligiosidade, que culminará no êxtase não como experiência da presença de Deus, mas como dissolução no vazio. Também colocamos em pauta o background social e familiar de Cioran, nascido num vilarejo da Transilvânia e criado num ambiente religioso cristão ortodoxo, destacando a relevância do dado biográfico de que o autor de Lágrimas e Santos, um místico ateu e nihilista em guerra com os céus, é filho de um sacerdote cristão, de um padre ortodoxo. O paradoxo religioso de Lágrimas e Santos, cujo jovem autor, ateu e nihilista, se revela obcecado pelo fenômeno da santidade, remonta à crise de consciência precoce de Cioran, ao questionamento culpável de uma criança que, sendo filho de padre, acusa e condena Deus, secretamente, pelo fracasso de sua criação e por sua indiferença em relação à criatura. Delineamos, a partir da problemática existencial e mística, inscrita em Lágrimas e Santos, a dualidade que é marca fundadora de todo o pensamento de Cioran, um pensamento que se mostra dualista nos mais variados âmbitos. Homem ou criatura e Deus o Criador, homem e mundo o Criação, espírito e corpo, alma e espírito, saúde e doença, tempo e eternidade, existência e absoluto, bem e mal, luz e trevas, etc. Essa dualidade é o princípio de um hibridismo em virtude do qual Cioran se afirma como reflexo singular da humanidade em geral, o réprobo da natureza, a heresia da natureza, animal temerário e incorrigível, uma criatura metafisicamente divagante, perdida na vida, insólita na criação. A paixão do absoluto numa alma cética, exclama o autor de Lágrimas e Santos. Dualidade que traduz também um dualismo ontológico ao modo dos gnósticos, como os cátaros e os bogomilos, os valentinianos e os maniqueus, de onde um pessimismo metafísico que, em vez de formalizar-se em teoria e sistema filosófico, ao modo alemão a partir de Schopenhauer, impregna a textura das páginas de Cioran com os humores e o suor de um corpo febril e terrivelmente desperto, que escreve para aguentar até o dia seguinte. Retomando de onde paramos na primeira parte, para continuarmos aqui, Cioran, descobrindo-se ainda cedo, inapto para uma carreira religiosa, tal como idealizar o seu pai, sacerdote, ou, na melhor das hipóteses, na ausência da fé, uma carreira na heresia, Cioran não frequenta os santos por uma tentação de santidade, mas antes pelo horror sublime que ela, a santidade, lhe inspira. Ou seja, pela tentação de existir, como se a existência fosse, como o título do livro sugere, uma tentação, algo proibido ou nocivo que se trataria de evitar.
O autor, nascido na Transilvânia, e que alega ter pensado em Deus mais que todos os teólogos da Romênia, fez da não-santidade um pretexto de existência e um princípio de estilo, sendo que para Cioran, como para Wittgenstein, o estético e o ético são, no fundo, uma e a mesma coisa. Na França, é natural que o enigmático e premiado estrangeiro comece a suscitar interesse e curiosidade pelo seu passado. Sobre o prêmio Rivarol, dedicado para jovens escritores estrangeiros de língua francesa, e que teve como ganhador o Récit de Décomposition, o primeiro livro de Cioran escrito em francês, começaram a aparecer notas nos jornais brasileiros ainda em 1950, no mesmo ano em que o prêmio seria entregue ao breviário. Querem saber de onde vem, onde estudou, o que fazia, o que havia escrito antes de aparecer como distinto escritor de língua francesa. Não demorou para que viesse à tona o passado infame de Cioran, como o caracteriza Marta Petreu, em virtude de seus descaminhos políticos de juventude. A partir do breviário, que é como uma carta de apresentação de um novo autor ao público quase universal de língua francesa, e também o símbolo de uma ruptura radical com o passado romeno do autor, a partir do seu primeiro livro, escrito em francês, então, Cioran deixa claro a parte de si que morreu para ele, não sendo mais atual, e a parte de si que ele pretende manter, preservar. Grosso modo, pode-se dizer que a parte morta, ultrapassada, corresponde ao fanatismo de juventude, e a parte viva, sempre atual, triunfando sobre o seu oposto, é a contrapartida de todo fanatismo, a lucidez, princípio de antifanatismo. Uma lucidez que começa a ser gestada nos anos de juventude de Cioran, marcados pela insônia, e que terá a ocasião de ser depurada graças ao duplo efeito da maturação ao longo do tempo e também da transplantação linguística autoimposta de um idioma a outro. Com a consagração literária, culminando na década de 1980, graças ao sucesso de crítica e de público de exercícios de admiração, mas desde antes, com a reedição na França de livros como o Breviário e Silogismos em formato de bolso, a demanda editorial em torno de Cioran resultará nas primeiras traduções para o francês de seus livros e outros textos jornalísticos, por exemplo, escritos em romeno, entre eles Lágrimas e Santos. Primeiro ao francês, mas em seguida também para outros idiomas, como o espanhol, o inglês, o italiano e o alemão. Cioran tem uma relação de amor e ódio, uma paixão negativa, como explica a biógrafa e tradutora Ilin Zarifa Paul Johnston, com seu passado e suas raízes romenas. Uma relação pautada pela vergonha e pelo ressentimento, em se tratando de sua complicada romenidade. Escrevendo em francês e adotando uma nova identidade autoral, a começar pela sigla EM, Cioran quis demarcar uma ruptura com seu passado romeno e com tudo que estivesse associado à sua romenidade. Não queria que a sua vida e sua carreira na França fossem manchadas, comprometidas, condicionadas de alguma forma por sua vida pregressa, pelos precedentes romenos de sua obra francesa. A começar pelo Manifesto Político, o libelo chauvinista escrito por Cioran às voltas com a Guarda de Ferro na Romênia, Schimbarea la Fazza a Romaniei, ou Transfiguração da Romênia, publicado em 1936, um ano antes de Lágrimas e Santos. Cioran não pôde evitar sua tradução e publicação em francês. Quanto a Lacrimes Fins, foi um dos primeiros livros romenos a serem vertidos ao francês. Ele foi traduzido por iniciativa de uma amiga, poeta, ensaísta e crítica literária, ela também romena, importante figura do assim chamado exílio romeno em Paris, Sanda Stolojan. Cioran aceitou a proposta, mas com uma condição: acompanhar de perto a tradução. Pode-se dizer que ele deu trabalho à tradutora e amiga
em mais de um sentido. De Larmes et de Sang foi publicado na França, com um prefácio escrito pela tradutora Sanda Stolojan, em 1986, pela editora Lerme, e não pela Gallimard, que costuma publicar os livros franceses de Cioran. Digamos que Sanda Stolojan não teve lá nenhuma autonomia, certa liberdade de trabalho que poderia ter desejado e esperado ao decidir traduzir Lágrimas e Santos ao francês. O autor não a deixa em paz. Toda hora vem com correções, modificações e, sobretudo, muitíssimas supressões. O resultado, em termos quantitativos, a edição francesa acabou contendo mais ou menos um terço do volume total do texto original em romeno. Compreende-se o que vem a cair na conta de uma preocupação estética, puramente formal, na tradução de si mesmo entre duas línguas tão distintas. Até porque, como muitos de seus escritos romenos, Lacrimis Sphinx é marcado em alguns momentos pela prolixidade, pela profusão verbal e poética, o que supostamente não cairia bem na língua francesa. Ao menos parece pensar assim o próprio autor. Mas, à parte a preocupação estilística, há escolhas de aforismos ou longos trechos suprimidos, que parecem antes partir de uma razão, digamos, conteudística, do que puramente formal. A versão francesa de Lágrimas e Santos é minimalista, uma edição redux, reduzida, diríamos mesmo autocensurada pelo autor. De Larmes et de Sang contém não mais do que um terço de todo o texto do livro original. Pode-se dizer que a edição francesa passou pelo crivo de navalha do próprio autor, que viu no horizonte, a partir da década de 1980, 10 anos antes de seu falecimento apenas, a realidade cada vez mais concreta de seus textos romenos de juventude, aparecendo pouco a pouco, traduzidos ao francês. É de intrigar que ele tenha decidido suprimir certas passagens, nomes, referências. O místico Sufi, de origem persa, Rumi, por exemplo, mencionado uma porção de vezes no original, todas ausentes da versão francesa. Duas delas logo nas primeiras páginas. Comparando as primeiras páginas das duas edições, romena e francesa, lado a lado, temos uma amostra da edição abreviadora empreendida por Cioran e os tipos possíveis de modificações sofridas pelo texto original em sua versão francesa. No original romeno, o primeiro aforismo é longo, composto de 3 parágrafos. Na francesa, suprimiu-se o parágrafo inicial e o último, mantendo-se apenas o do meio. O segundo aforismo em francês também é, na origem, parte de um texto maior, tendo sido suprimido o parágrafo anterior, uma última sentença ao final do parágrafo mantido, além de uma citação de Santa Teresa em espanhol. A parte inicial suprimida do segundo aforismo, em De Larmes et de Sang, é justamente uma das primeiras ocorrências de Rumi no original, com uma bela citação dele, seguida de um comentário em forma interrogativa. Citação: a voz do violino é o ruído que faz a porta do paraíso ao abrir-se. Com que se poderia comparar, então, o suspiro de um anjo? Fim de citação. Por fim, algo que Cioran também faz ao editar a tradução de seu próprio livro é recortar uma sentença de um longo parágrafo, por exemplo, isolando-a em francês como sendo doravante um aforismo em si, isolado de todo o resto. Assim, por exemplo, o aforismo em francês: a música me deu demasiada coragem face a Deus. Ou demasiada audácia, como está no francês. É o que me distancia dos místicos orientais. Fim de citação. Este aforismo é, no original, o último e curto parágrafo de um longo aforismo. Agora, a questão que fica é: por que não Rumi? Por que excluí-lo da edição francesa de Lágrimas e Santos? Teria sido um interesse momentâneo, de juventude? De fato, à exceção deste livro, Rumi não é mencionado nenhuma vez sequer em toda a obra de Cioran, romena e francesa. Teria Cioran algo contra Rumi posteriormente, ou contra a sua religião, o Islã? Descartamos esta hipótese,
tendo em vista o seguinte aforismo do último livro de Cioran em francês, Aveux et Anathèmes, que se traduz por Confissões e Anátemas, mais um título de significação religiosa. Citação: Deus não criou nada que odeie mais que este mundo, e o odeia tanto que desde o dia que o criou, não tornou a mirá-lo. Não sei quem foi o místico muçulmano que escreveu isto. Ignorarei para sempre o nome desse amigo. Além disso, Cioran não tem nada em especial contra o Islã, mais do que tem contra o cristianismo, e, em última instância, contra todos os monoteísmos, contra todos os teísmos. Cioran é um inimigo das religiões organizadas e institucionalizadas, mas há, em todas elas, monoteístas ou politeístas, ocidentais ou orientais, algo que não pode deixar de exercer sobre ele um profundo apelo, a partir de uma afinidade vital, a mística. E, assim como há uma mística cristã, há também uma mística islâmica, conhecida como sufismo, e também uma judaica. Cioran se interessa e transita por todas elas, sem falar nas tradições espirituais do Oriente, como o budismo e o taoísmo, e fala delas em seus livros, o que não significa que queira ou que possa aderir a qualquer uma. Ilinka Zarifopal Johnston, romena radicada nos Estados Unidos e autora de uma primorosa biografia crítica em língua inglesa, Searching for Cioran, Em Busca de Cioran, é também a primeira tradutora de Cioran à língua inglesa. Em 1995, no ano da morte de Cioran, e quase 10 anos após a versão de Lacrimes Sphinx em francês, Ilinka, que faleceria vítima de câncer em 2005, traduziu o livro ao inglês, publicando-o pela editora da Universidade de Chicago. E, assim como Sunday Stolojan prefaciou a tradução francesa, a edição inglesa inclui uma enriquecedora introdução de Ilinka Zarifopal Johnston. Diferentemente de Stolojan, Ilinka, que conviveu temporariamente em Paris com Cioran e sua companheira, Simone Bouet, fazendo entrevistas, coletando dados e materiais para a biografia que estava escrevendo, a tradutora de língua inglesa mantém praticamente todo o volume de texto do livro original, à exceção de algumas poucas abreviações, tal como decididas por Cioran e presentes na versão francesa. O inglês é, portanto, a primeira língua que recebe a tradução do texto integral de Lacrimes Sphinx. O espanhol é a segunda, mas apenas recentemente, primorosamente traduzido direto do romeno por Christian Santa Croce, pois há uma edição espanhola anterior, já de longa data, que é abreviada como a francesa. Não tivemos acesso à edição alemã para saber se preserva o texto romeno integral ou se segue o modelo abreviado francês. A edição italiana é reduzida como a francesa. Passemos agora ao escândalo, à recepção ultrajante de Lágrimas e Santos à época de sua publicação, na Romênia da segunda metade da década de 30. Como explica Alain Cugnot, autor de um livro sobre a existência do mal, skandalon, em grego, é o obstáculo, a pedra, que faz cair. O mal é escandaloso, é mesmo o escândalo absoluto. Tudo está dito no nó cerrado do escândalo, escreve Cugnot, que também é autor de uma biografia de São João da Cruz. Assim também, tudo está dito em Lágrimas e Santos, para o bem e para o mal. Pode-se dizer que é ou foi, no contexto de seu surgimento, o escândalo absoluto. Lembram daquela criança aldeã, nascida na Transilvânia, ansiosa por temer a fragilidade de sua felicidade em meio ao seu paradis terrestre de infância, e secretamente em pé de guerra com Deus e com a religião revelada a partir dele, por julgá-lo indiferente ou sádico, face ao sofrimento universal de suas criaturas? Pois, aquele garoto,
que, apesar de qualquer desvio ocasional, de qualquer mau comportamento de infância, passível de correção e de punição, tinha tudo para se tornar um homem respeitável como seu pai, sacerdote, talvez mesmo seguir carreira religiosa, como era a vontade de seu pai, pois ele cresceu devorando livros, estudou filosofia e letras, começou a sofrer de uma insônia terrível e escreveu este livro que incomodou muita gente, se não praticamente a todos, familiares e amigos. Numa entrevista, Gabriel Liciano, biógrafo romeno de Cioran, toca no assunto de Lágrimas e Santos, perguntando se o autor o considera um livro verdadeiramente religioso. Cioran responde: em certo sentido, sim, ainda que pela negação. De fato, para além da verve blasfema e sacrílega, aproximando a santa da prostituta, o santo e o assassino, enfim, o sagrado e o profano, o livro comunica uma experiência, uma crise, uma tentação religiosa de irreligiosidade, ou antes mais mística que religiosa, na busca da pura experiência interior, ao modo de Georges Bataille. Cioran conta a Liciano da dificuldade que teve para encontrar uma editora disposta a publicar tamanha enormidade, tendo em vista um país fortemente cristão, ortodoxo, como a Romênia. Após uma série de recusas, um conhecido tipógrafo avistou Cioran sentado num café de Bucareste, chateado, e o abordou perguntando a razão de seu abatimento. Cioran explicou a história e o tipógrafo se dispôs a imprimir o livro, que seria publicado pouco antes de Cioran viajar com destino à França. Ele diz: o livro saiu quando eu já estava na França e praticamente não foi distribuído. Eu recebi uma carta da minha mãe. Ela dizia: você não imagina a tristeza com a qual eu li o seu livro. Quando você o escreveu, deveria ter pensado em seu pai. Respondi que era o único livro de inspiração mística que havia sido publicado nos Balcãs. Mas não consegui convencer a ninguém, menos ainda meus pais. Uma mulher disse para minha mãe, que era presidente da Associação de Mulheres Ortodoxas da cidade: quando se tem um filho que escreve coisas semelhantes sobre Deus, se deve abster-se de dar lições. Naturalmente, o filho, o autor do único livro de inspiração mística e herética dos Balcãs, deixou o pai em maus lençóis, envergonhado enquanto líder religioso. Mas, cinismos e niilismos à parte, Lágrimas e Santos é o testemunho sincero e apaixonado de uma experiência essencial, mística, da forma pessoal com que Cioran vivencia a religião e se relaciona com ela, do modo heterodoxo que ele experimenta a transfiguração, o êxtase místico. Gênio indomável, Cioran tem a vocação da heresia, da transgressão, dessa anarquia espiritual que estabelece entre ele e os gnósticos uma grande afinidade eletiva. Cioran sonha com um neronismo cósmico, fórmula extraída de Lágrimas e Santos, em fazer pela criação poética ou literária o que Nero fez a Roma. Se a sua alma está em chamas, conforme ele escreve, nos cumes do desespero, que este fogo seja comunicado pela escrita, que seja transferido aos textos. Lembrando que metáfora, em grego, significa transporte, transferência. E, sendo a sua obra o universo verbal, o seu mundo em miniatura, que ele, demiurgo da palavra, engendra mediante estas sombras de realidade, que este mundo nasça e subsista em chamas, como seu autor. Lágrimas e Santos, publicado na Romênia, Cioran já na França, será alvejado de críticas, de todos os lados e de todas as partes, a começar por Mircea Eliade, que Cioran havia defendido publicamente, com um artigo intitulado O Crime dos Velhacos, quando o romance de Eliade, Senhorita Cristina, aliás traduzido ao português por Fernando Clabin, fora censurado por linguagem pornográfica. Em outra entrevista, ele diz: foi Eliade quem escreveu as coisas mais duras, mas na época eu não me inteirei sobre elas. Muito violento. Ele se perguntava, naquele artigo, como podíamos seguir sendo amigos depois disso. Eliade
que seria celebrado posteriormente como o maior historiador das religiões do mundo, era um proeminente intelectual romeno e defensor do cristianismo ortodoxo, bizantino, como religião e fator de unidade nacional, assim como o grande professor da geração de Cioran, Nae Ionesco, figura carismática, antissemita e ultranacionalista, responsável por atrair os alunos ao movimento legionário da Guarda de Ferro. Ora, por mais que tenha sucumbido ao canto da sereia populista e extremista, tornando-se à sua maneira um promotor intelectual da ideologia fascista da Guarda de Ferro, Cioran sempre destoou de seus contemporâneos e compatriotas, a começar por Eliade e Ionesco, por sua indiferença à religião, à ortodoxia, ao cristianismo em suma. Digamos, por um intelectualismo aristocrático de filósofo nihilista que despreza a religião popular, por sua vocação, como dito anteriormente, à heresia. É o que o impediu de aderir de corpo e alma ao movimento, que, além de político, possuía um forte caráter religioso e místico. Enfim, a única pessoa que gostou do livro e que o elogiou, apesar ou em virtude do seu caráter transgressor, sacrílego, a única pessoa que declarou tê-lo compreendido, e com ele o autor, foi uma mulher, a amiga Geni Acterian, irmã de Arsavir Acterian, também amigo, ambos romenos de origem armênia. Geni é a miúde mencionada nas entrevistas, sempre de maneira saudosa e elogiosa, quando o assunto é lágrimas e santos. Gabriel Litiano, por exemplo, se adianta para dizer a Cioran que Geni foi a única pessoa que captou o sentido dos tormentos nos quais se debatia o autor do livro. Sim, exatamente, confirma Cioran, dizendo que ela lhe escreveu à época uma carta admirável. Certamente nos entendíamos muito bem. De todos os meus amigos, ela foi a única que reagiu assim. O livro angariou a unanimidade contra ele, o que mais adiante me levou a fazer uma besteira, pois, ainda me recordo da ocasião, suprimi, na versão francesa, todas as insolências que continha o texto original. Assim fazendo, eu o esvaziei de substância. Que tenha suprimido todas as insolências do texto original, nada mais subjetivo. Apesar de esvaziada de substância, como diz o autor, a versão francesa, Redux, de Lágrimas e Santos, ainda contém muitas insolências, sendo não menos escandaloso do que o original, apenas filtrado, formatado e traduzido num idioma consagrado e requintado como o francês. Antes de concluir, uma anedota, no sentido de caso verídico, contada por Mircea Lazarescu, psiquiatra, psicanalista e escritor romeno, que teve como pacientes o irmão de Cioran, Aurel, e o filósofo, amigo de Cioran, Constantinoica. Em Souffrance, extase et haute folie pendant le XXe siècle, Sofrimento, Êxtase e Alta Loucura no século XX, seu livro, traduzido do romeno ao francês por Mihaela Gentiana Stanisher, e que consiste em um relato pessoal do colóquio realizado em 2011 em Sibiu, do qual participou Lazarescu, em homenagem ao centenário do nascimento de Cioran, ele evoca a lembrança de um livro escrito pelo pai de Cioran, intitulado 7 Gerações de Padres e Arciprestes, professores da mesma família, Bastiano, 1699 a 1903. Ele conta que à noite, após uma apresentação de teatro inspirada em Cioran, falaram sobre este livro, escrito pelo pai de Cioran, no jantar de confraternização. Ao que alguém disse, em voz alta, para que um lorde perfeito nasça, é preciso que 7 gerações de nobres ingleses façam esforços contínuos. Naturalmente, nós nos perguntamos a que conduziu esta longa ortodoxia religiosa entre nós. E a resposta, inquietante, foi a Lacrimis Sphinx. Lazarescu conclui dizendo que Cioran não pôde contornar Deus, não apenas por causa da seleção natural, mas também porque, desde cedo em sua vida, ele descobriu, pelo êxtase, a instância da eternidade. Fim de citação. De onde todo o drama religioso, de fundo místico,
experimentado por Cioran, não apenas na juventude, mas que se prolonga e se perpetua a cada instante, visto como queda no tempo. O drama religioso se confunde com o drama da consciência, ou, mais propriamente, da lucidez. Por fim, tendo em vista os desdobramentos biográficos e bibliográficos de Cioran, considerando a sua obra francesa, seria necessário acrescentar ao bem-humorado comentário de que gerações e gerações de ortodoxia na Romênia resultaram em lágrimas e santos, que, mais do que isso, ou pior ainda, resultaram em Le Mauvais Demiurge, o mau demiurgo, ou o funesto demiurgo, escrito em francês e publicado em 1969, e que ocupa no conjunto dos livros franceses de Cioran mais ou menos o mesmo lugar e a mesma importância, guardadas as devidas diferenças de tempo e ambiente, que Lágrimas e Santos no âmbito dos textos romenos. Dois livros de significação explicitamente religiosa, ou mística mais do que religiosa, como faz questão de discernir Cioran, mas cujos tons, formas, cuja gênese e a experiência viva da qual esta procede é bastante diversa, na transição do romeno para o francês. Mas este é assunto para um outro vídeo.